Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você, com a sua casa, com a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Todos os dias estamos aqui a partir das 6 horas da manhã, sempre entrando na presença de Deus, sempre entrando na presença daquele que tudo pode, daquele que tudo faz. Seja bem-vindo. Todos os dias estamos aqui para aprender mais do Senhor, para viver mais aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Como é bom acordarmos na certeza de que Deus sempre está pronto para viver esse dia conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando a sua graça e o seu amor se renovando a cada dia em nós. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Vilma, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Mira. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Bruna. Deus abençoe, querida. Bom dia, Marta. Deus abençoe. Bom dia, Marisa. Deus abençoe, querida. Bom dia, Gi. Deus abençoe. Vamos chegando. Bom dia, Marcelo. Deus abençoe, meu amigo. Bom dia, Zaguete, meu amigo. Deus abençoe. Bom dia. Que a graça e a paz de Jesus estejam com você. Amém. Vamos iniciar o nosso devocional. Eu creio que a voz está boa, né? Vamos iniciar. E eu quero iniciar esse devocional de hoje lançando no ar uma pergunta. Obrigado, Marta. Deus abençoe, querida. Obrigado, Gi. Deus abençoe. Bom dia, Irla. Deus abençoe, querida. Eu quero começar o devocional de hoje lançando uma pergunta para vocês. Uma pergunta que eu me fiz há um tempo atrás, e ontem eu fiz essa pergunta de novo para mim, porque é bom a gente sempre relembrar algumas coisas, né? A gente acaba esquecendo muito fácil das coisas que a gente já aprendeu em Deus. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Dona Heloísa, Deus abençoe. E essa pergunta que eu quero lançar, você vai olhar para dentro de você, vai fazer uma retrospectiva da sua vida e você vai responder para você mesmo essa pergunta. O que move você nessa vida? Nessa vida que você vive, que é uma só, é única, o que te move nessa vida? O que faz você continuar? O que faz você avançar? O que gera movimento em você? Porque o que te move é isso, é o que gera movimento em você. E a vida, ela acontece no movimento. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. A vida acontece no movimento. Amém, Dona Heloísa, obrigado. Deus abençoe. O que te move? Eu quero começar esse devocional lendo com você a carta de Paulo aos Gálatas. Hoje a gente vai falar muito de Paulo. A maioria dos versículos aqui foi ele que escreveu. Porque Paulo, para mim, é um exemplo de vida, de conduta, de sabedoria, de graça da vida de Deus sobre ele. E a pergunta é: o que te move? O que te movimenta? O que faz você caminhar nessa vida que Deus te deu? Eu quero começar com Gálatas capítulo 2, versículo 20. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida.
diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, nesse corpo, eu vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Bom dia, Norimar, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Eu vou repetir esse versículo porque eu considero ele um dos mais profundos que Paulo escreveu. Ele diz que ele já foi crucificado com Cristo. E ele vive não mais ele, mas Cristo que vive nele. E essa vida que ele vive na carne, nesse nosso corpo, ele vive pela fé no Filho de Deus, o qual o amou de forma tão profunda, que se entregou a si mesmo por mim. E o tema do nosso devocional hoje vai ser movido pela vontade do Pai. Movidos pela vontade do Pai. É isso que deve nos mover. A vontade de Deus para a nossa vida é o que deve gerar movimento em nós. Devemos andar, caminhar, falar, decidir, escolher, viver pela vontade do Pai. E isso só é possível quando a gente se entrega plenamente para Deus, sem reservas, sem medo, sem se preocupar. É muito bom quando a gente se entrega para Deus e deixa essa vontade soberana nos impulsionar para a vida. Bom dia, tá? Seja bem-vinda, querida. Bom dia, Gustavo. Seja bem-vindo, meu amigo. Saudade de você. Deus te abençoe. A vontade de Deus tem que nos impulsionar. Porque, entenda uma coisa, nós acordamos por causa da vontade de Deus. Nós estamos aqui por causa da vontade de Deus. E o que você vai fazer depois desse devocional deve ser permeada, deve ser pautada pela vontade de Deus. Como eu disse ontem no devocional aqui, eu digo sempre, o lugar mais seguro que a gente tem, o lugar mais intenso de vida que a gente tem, é no centro da vontade de Deus. Bom dia, Ana. Deus te abençoe, querida. A vontade de Deus é que deve determinar os nossos passos, as nossas escolhas. Paulo entendeu isso e ele disse: eu fui crucificado com Cristo. Os meus pecados, a minha vida ficou na cruz com Cristo. Agora, essa vida que eu levo hoje aqui nessa carne, porque eu estou vivo, então eu tenho uma vida no corpo. Essa vida eu vivo pela fé. Por isso que Paulo diz lá na frente, Hebreus na verdade diz: o justo viverá pela fé. A fé deve ser a cadência do caminhar da nossa existência. A gente caminha por fé. E a gente só consegue viver pela fé tranquilamente quando a gente está no centro da vontade de Deus e quando a gente entrega a nossa vida por completo. Você consegue hoje olhar para a sua vida e ver que a sua vida não te pertence? Você consegue ter esse olhar para a sua vida? Olhar para a sua família, para o seu trabalho, para os seus filhos, para você mesmo, entender que tudo isso pertence a Deus? Você consegue pegar tudo isso e submeter ao senhorio de Cristo? Porque quando conseguimos fazer isso, a nossa vida fica mais leve, o nosso caminhar fica mais assertivo, os nossos erros diminuem. A vida começa a ser uma vida mais santificada, mais cristocêntrica, mais centralizada na vontade do Pai. O próprio Jesus viveu isso.
Olha o que ele diz no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Olha o que Jesus Cristo está dizendo aqui. A comida, gente, é essencial para mim e para você alimentar o nosso corpo. Eu sei que a gente agora está vivendo os 21 dias de jejum, porque a gente está mortificando a nossa carne e fazendo o nosso espírito crescer diante de Deus. Mas o alimento é o que nos sustenta em termos de carne. Então é de extrema importância para a nossa vida o alimento, mas Jesus Cristo deixou muito claro: eu me alimento fazendo a vontade daquele que me enviou. Eu me alimento fazendo aquilo que Deus, o meu Pai, quer que eu faça. E queridos, o que movimentava Jesus Cristo era a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Nos perdoar, nos redimir, nos justificar. Seja bem-vinda, Mônica, Deus abençoe. Oi, Dulce, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Essa frase de Jesus, ela é muito intensa. Quando ele diz, eu vou repetir, olha só, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida, ou seja, o meu alimento, é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Jesus Cristo tinha muito claro na vida dele que o que movimentava a vida dele, o que fazia ele caminhar, o que fazia ele prosseguir, era a vontade do Pai. Por isso que eu te perguntei no início desse devocional: o que te movimenta? O que te faz caminhar? O que te faz andar? O que te faz tomar as decisões na vida? Entenda, toda a sua vida ela deve ser pautada na centralidade da vontade de Deus. É a vontade do Pai que nos move. Você sabe o que Deus quer para você hoje? Caminhe por esse caminho. O que Deus deseja de você hoje? O que Deus deseja que você faça hoje? O seu trabalhar tem que ser no centro da vontade de Deus. O seu viver hoje tem que estar fazendo a vontade de Deus. E como eu falei, quando estamos no centro da vontade de Deus, estamos no lugar mais seguro da vida, mais protegido. Porque a vontade de Deus é perfeita, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E a gente vai percorrer nesse devocional hoje pela vida de Paulo. Porque Paulo nos oferece alguns indícios de que acontece com alguém quando resolve viver a partir de uma visão da vontade de Deus. Paulo nos mostra o que acontece com pessoas que têm essa visão de viver na vontade de Deus, de caminhar na vontade de Deus. É ela que deve ser o motivo, ela que deve ser a razão dos nossos movimentos durante o dia. Do que eu falo, do que eu penso, do que eu decido, do que eu escolho para a minha vida, do que eu quero para a minha família. É a vontade de Deus que deve prevalecer. Até diante da morte, Jesus Cristo deixou isso muito claro. Ele ia enfrentar uma cruz, ele ia enfrentar uma dor muito grande. Na verdade, ele já estava ali no Getsemane, sentindo uma dor profunda por causa dos nossos pecados, por causa daquilo que ia acontecer. E ele, como homem, ele disse para Deus: afasta de mim esse cálice, que eu não venha beber desse cálice. Mas ele deixou muito claro, ele falou: mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Até para morrer, Cristo teve que estar no centro da vontade de Deus.
E qual era a vontade de Deus naquele momento? Me perdoar e te perdoar, me justificar e te justificar, me redimir e te redimir. E quando Jesus Cristo, agoniando naquela cruz, disse, está consumado, a vontade do Pai foi estabelecida, a vontade do Pai foi feita. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Deixa a vontade de Deus se manifestar na sua vida. Deixa a vontade de Deus te guiar. Deixa a vontade de Deus te movimentar. Porque a primeira coisa que eu quero destacar aqui é o seguinte: quem é movido pela vontade de Deus oferece a Cristo o primeiro lugar em sua vida. Quem é movido pela vontade do Pai oferece a Cristo o primeiro lugar na sua vida, ou seja, Jesus Cristo passa a ser a primazia da sua vida. Como Paulo disse no versículo que lemos de Gálatas, não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Cristo que vive em mim. Quando entendemos que somos movidos pela vontade do Pai, Cristo passa a ser a primazia da nossa existência. E Paulo entendeu isso muito bem. Olha o que está escrito em Atos capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha o que ele está dizendo, a minha vida não importa mais. O importante para mim agora é que a minha carreira que foi proposta para mim, o plano que Deus tem para mim, a vontade de Deus para a minha vida, para o meu ministério, esse ministério que eu recebi do Senhor Jesus, que é dar testemunho do Evangelho da graça, isso se tornou a ação principal da minha vida. Isso se tornou a primazia. Bom dia, May Martins, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Gabi. Sejam bem-vindas. Paulo entendeu isso tão profundamente que não que ele anulou a vida dele, mas ele trouxe a vontade de Deus para a vida dele. E o que ele começou a fazer é resultado da vontade de Deus. Tanto é que a metade do Novo Testamento, mais da metade até, foi Paulo que escreveu as suas cartas. Ele contribuiu muito para a expansão do Evangelho, principalmente para nós, os não-judeus. Por quê? Porque ele cumpriu a vontade de Deus para a vida dele. E ele diz de uma forma tão clara que em nada tenho mais na minha vida como preciosa para mim. A minha vida é fazer a vontade de Deus. É executar o chamado que Ele me deu. Lembra que eu falei num devocional aqui com vocês? Qual é o seu chamado? Entenda que a sua vida é o seu chamado. E você deve vivê-la na centralidade da vontade de Deus para você. Entenda que tudo que você faz é para Deus. Quer comais, quer bebais, diz a palavra de Deus, façais isso para a honra e glória do Senhor. Tudo que você faz tem que honrar a Deus. O seu falar, o seu pensar, o seu decidir, o seu escolher, o seu caminhar, os seus relacionamentos, o seu trabalho, isso tudo deve expressar a vontade de Deus. A vontade de Deus deve te movimentar, deve fazer você agir. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, olha que fantástico esse versículo, ele é muito conhecido de todos nós. Mas olha o que Paulo deixa claro aqui. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que já tenha alcançado o objetivo da minha vida. Mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Eu vou avançando para as que estão adiante de mim.
Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha a percepção e a clareza de Paulo sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu e você devemos olhar para frente, olhar para um futuro preparado, olhar para as promessas que estão adiante de nós, olhar para o alvo que é Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E Paulo falou: eu ainda não alcancei aquilo para qual Deus tem para a minha vida, mas uma coisa eu faço, eu olho para frente, eu olho para Cristo, eu olho para a sua vontade na minha vida, eu me esqueço das coisas que ficam para trás, o que passou, passou, não me interessa, eu prossigo para frente, para o alvo. Bom dia, Cláudia, bom dia, Grazi, Deus abençoe vocês, queridas. É assim que devemos andar, porque quando somos movidos pela vontade de Deus, pela vontade do Pai, é para frente que olhamos, é para o futuro que almejamos, é com Cristo que queremos andar, é no centro da sua vontade que queremos exercer a nossa vida. Chega de viver pela nossa própria vontade, chega de viver pelos nossos próprios desejos, chega de viver pelas nossas próprias forças. Deus está deixando bem claro: o que deve ser o movimento da sua vida é a minha vontade. A minha vontade deve ser essa engrenagem que me faz viver todos os dias, me esquecendo das coisas que ficaram para trás e olhando para frente. Sabe, Deus já foi no seu futuro. Entenda, como eu falei aqui algumas vezes, o futuro ele é um lugar que Deus deseja te levar. E Ele já foi lá e volta para te dizer que será extraordinário. Será um futuro extremamente abençoado, desde que você esteja no centro da sua vontade. Não se desvie para a direita e nem para a esquerda, prossiga, como Paulo deixou bem claro aqui. Me esquecendo das coisas que atrás ficam, eu vou avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio. Esse prêmio é a promessa. São as bênçãos que Deus tem preparados para mim e para você. Ontem, eu não sei quem teve ontem na igreja à noite, mas eu trouxe uma palavra ontem para a igreja. Eu preguei no culto de ontem à noite e eu falei sobre o seguinte tema: atingindo a maturidade. Precisamos deixar de ser crianças e devemos ser homens e mulheres maduros, suficientes para receber tudo aquilo que Deus tem para nos entregar, para perceber a vontade de Deus na nossa vida. O que Deus mais deseja é que nos tornemos semelhantes a Ele, íntegros, maduros, porque quando atingimos a maturidade cristã, Deus olha para a gente e fala: agora sim eu posso derramar mais e mais do que eu tenho para Ele. Porque Ele está pronto para receber, porque tem muita coisa que se Deus nos desse hoje, a gente não saberia lidar com as situações. Tem muita coisa que a gente já recebeu hoje, que se a gente tivesse recebido lá atrás, a gente não saberia lidar com essa situação. Então a cada dia a gente precisa se tornar homens e mulheres maduros. E a maturidade, ela é gradual. Ela vai acontecendo dia após dia, quando nos mantemos no centro da vontade de Deus. Então, queridos, não se desvie desse caminho. Não deixe que as coisas deste mundo façam você perder o foco, façam você mudar a rota. Olhe para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alvo que Paulo deixa claro aqui. Olhe para esse alvo. Prossiga para esse alvo, ande nesse alvo. Amém? Então, a primeira coisa que acontece quando somos movidos pela vontade do Pai é ter Cristo como a primazia na nossa vida. A nossa vida começa a ser uma vida cristocêntrica. A vida cristocêntrica significa tudo que eu faço é em Cristo, por Cristo e com Cristo.
Nós nascemos para refletir a glória de Deus. Nós nascemos para ser semelhantes a Cristo. E isso só é possível quando nos tornamos pessoas maduras. E essa maturidade nos faz refletir Cristo em nós. Olha o que Paulo disse em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Olha isso. Para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Amém? A segunda coisa de quem é movido pela vontade do Pai, a primeira coisa que a gente viu é que Cristo deve ser a primazia. A segunda coisa, quem é movido pela vontade do Pai enfrenta a oposição. Enfrenta a oposição. O que é a oposição? São as vozes contrárias, são os desafios da vida, são os gigantes que se levantam, é o nosso eu querendo pender para a carne humana, são as nossas vontades que não estão de acordo com a vontade de Deus. Tudo que se levanta contra a vontade de Deus se torna oposição. Mas quando estamos no centro da vontade de Deus, nós enfrentamos essa oposição com mais clareza, com mais sabedoria. Olha o que Paulo diz na sua carta, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. É uma porção grande da palavra, mas se faz necessária para que a gente possa entender a oposição que Paulo enfrentou, porque ele estava no centro da vontade de Deus. Ele diz assim: fui encarcerado várias vezes, ou seja, ele foi preso várias vezes, foi açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, chibatadas. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei o frio, a nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a luta dentro dele. A saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco? Que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja das coisas que mostram a minha fraqueza, porque é nela que o poder do Deus se aperfeiçoa. O Deus e Pai, o Senhor Jesus Cristo, é bendito para sempre. Sabe que eu não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela da muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Olha quanta oposição Paulo enfrentou por viver no centro da vontade de Deus. Mas em todas elas, ele foi vitorioso. Então, as oposições que existem na sua vida, elas devem ser enfrentadas pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Paulo sofreu muito. Paulo quase morreu. Mas entenda que Paulo passou por isso tudo porque ele precisava ser tratado. Existe um tratar de Deus na nossa vida. Paulo era um homem muito orgulhoso. Paulo era um homem que se sentiu dono da lei. Paulo era um homem que perseguia os cristãos. Paulo foi um homem que quando Estevão estava sendo apedrejado, foi o primeiro mártir da igreja. Quando ele estava sendo apedrejado, Paulo estava ali do lado, consentindo com aquilo, dando a permissão que aquilo acontecesse. Depois ele começou a perseguir os cristãos, matar, correr atrás deles. Isso tudo que aconteceu com Paulo foi necessário para que Paulo fosse tratado. Existem coisas que acontecem na nossa vida, e a grande maioria delas
que é o tratamento de Deus. E de repente é na área que você tem mais dificuldade de viver a vontade de Deus. Qual é a área que você tem mais dificuldade de viver a vontade de Deus? É nessa área que Deus vai te tratar. Seja a área financeira, seja a área de relacionamento, seja a área de entrega para Deus, seja a área de sentimentos, de emoções. A área que não tem a vontade de Deus estabelecida, essa área precisa ser tratada para que a vontade de Deus se estabeleça. E isso foi o que aconteceu com Paulo. Por isso que ele passou por isso tudo. Por isso que ele passou por isso tudo. Então eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é a área que Deus está tratando com você, mas permaneça firme. Traga Deus como, Cristo como a primazia e viva de acordo com o que Ele deseja, que Ele quer para a sua vida. Sabe, Paulo concluiu essa listagem de sofrimento dizendo algo muito importante para aqueles que o perseguiam. Enquanto eles se gloriavam, enquanto eles se achavam o máximo por ter prejudicado a vida de Paulo, Paulo encerra dizendo o seguinte: se devo me gloriar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza, ou seja, que sejam nas coisas que a vontade de Deus ainda não se estabeleceu, que sejam nas coisas que a vontade de Deus ainda não é plena, e é nas nossas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. É nas nossas fraquezas e limitações que a vontade de Deus vem com muito amor e misericórdia e se estabelece em nós, nos fazendo plenos, filhos e filhas dignas de viver uma vida nele, por ele e com ele. Amém? Vocês estão comigo? Amém, Cláudia, amém. A vontade de Deus, ela precisa e ela deve estabelecer na nossa vida, principalmente nas áreas que somos mais fracos, porque precisamos que a vontade de Deus permaneça em nós, porque é ela que deve ser a razão do nosso movimentar diário. Por isso eu perguntei: o que te move? O que te faz caminhar? Entenda que somos movidos e devemos ser movidos pela vontade de Deus em todas as nossas áreas. Terceira coisa, já estamos caminhando para o final. São 4 pontos. Terceiro, quem é movido pela vontade do Pai não se conforma com a realidade ao seu redor. Quem é movido pela vontade do Pai não se conforma com a realidade ao seu redor. Entenda uma coisa: não se conformar não significa você bater de frente com a situação. De repente você está vivendo uma situação na sua vida que realmente você não deve se conformar. E não se conformar é levantar, não admitir mais que isso aconteça na sua vida e tomar as providências necessárias, segundo a vontade de Deus, para sair dessa situação e viver uma nova realidade em Cristo. Isso é não se conformar com a sua realidade atual. É olhar para você, é olhar para os seus hábitos, olhar para a sua vida, olhar para as suas circunstâncias e falar: eu não quero mais isso para mim. Eu quero que nessa questão a vontade de Deus prevaleça. Nem que para isso precisa ser tratado. Mas a vontade de Deus, ela precisa estabelecer. E para isso acontecer, não devemos nos conformar com a situação que vivemos. Sabe, queridos, às vezes a gente olha uma realidade difícil na nossa vida e a gente cruza os braços e espera o milagre acontecer. Espera acontecer alguma coisa sobrenatural. Desculpa te informar, mas não vai acontecer. Deus é soberano, é. Mas Ele precisa que você reaja.
Ele precisa que você levante. Ele precisa que você faça a sua parte. Entenda uma coisa, tirar a pedra não é fácil. Analise junto comigo, a parte mais fácil do processo é a nossa. A parte mais fácil do processo é a nossa, que é tirar a pedra. Agora, ressuscitar o morto é a parte de Deus. Não que você não possa fazer isso. O próprio Jesus disse, uma certa vez ele disse, vocês farão coisas maiores das que eu faço. Mas você precisa ter uma fé profunda, genuína, para você ressuscitar alguém. Mas de todo o processo, a parte mais fácil é a nossa. Tanto é que Jesus disse para os discípulos, tirai a pedra. Isso vocês podem fazer. Tirai a pedra. Então olhe para aquilo que você pode fazer e faça. O seu papel, Deus não vai fazer. Então reaja. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando. Deus sabe, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Mas Ele está esperando que você dê um passo para que a vontade dEle se estabeleça nessa situação. Vira para Deus e diz, eis-me aqui. Se entregue completamente e deixa Ele agir na sua vida. Mas não fique estagnado, não fique parada, sabe? Deus trabalha com pessoas que se movimentam. Deus trabalha com pessoas que estão na cadência da vida. Por isso que é a vontade dEle que deve nos movimentar. Deus tem compromisso com aqueles que estão em movimento, com aqueles que estão agindo, com aqueles que não se conformam com a realidade atual, com aqueles que querem caminhar para o futuro, com aqueles que Paulo, como falou, prossigo para o alvo, prossigo olhando para frente, tem um futuro à minha espera. Então, queridos, levanta e continua. Lembra o que Deus disse para Moisés? Por que clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Existe hora de orar, existe hora de marchar. Existe hora de fazer os dois, orando e marchando, orando e marchando. Mas não pare, porque nós somos um povo que não retrocede. Somos um povo que avança. Enquanto existir fôlego de vida em nós, devemos estar em movimento. Então não se conforme com a realidade que está ao seu redor. Sabe, quando Paulo se despediu da igreja de Éfeso, ele falou de uma consciência limpa com relação à postura que ele tinha sobre a vontade de Deus. Sobre a vontade de Deus. Olha o que ele disse. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 24. Todavia, não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim. Eu preciso terminar a minha corrida e completar o meu ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho. Eu tenho que terminar, eu tenho que continuar essa carreira. Entenda uma coisa, existe uma carreira que foi proposta para você. Você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Não existe o por acaso, não existe o acaso, não. Você está aí exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. De repente você vai falar, mas pastor, eu estou vivendo um problema tão intenso na minha vida, será que é isso que Deus quer para mim? Você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Então receba isso como um tratamento, receba isso como um caráter sendo forjado, receba isso como um amadurecimento. De tudo que a gente passa na vida, a gente deve sempre olhar o lado bom, porque Deus é bom o tempo todo. A bondade de Deus é infinita. Deus, ele não tem prazer na sua dor, mas ele não dispensa a sua dor para trabalhar na sua vida, para te fazer uma pessoa melhor, para te fazer um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um cristão melhor.
E é isso que Paulo está dizendo. Eu não considero a minha vida valor algum, mas eu continuo caminhando no centro da vontade de Deus para completar essa carreira. Queridos, nós temos uma carreira que precisa ser completa. Nós temos uma caminhada que ela tem o seu fim. Nós temos uma jornada que ela precisa ser traçada. E essa jornada foi Deus que colocou na minha vida e na sua vida. Por isso que eu digo, a sua vida é o seu chamado. A sua vida é o seu chamado. Então continue firme. Não desista. Não desista. Não se conforme de onde você está. Olhe sempre para o futuro, porque o futuro te espera, cheio de graça, cheio de bênção, cheio das coisas que Deus preparou para você. Ele só está esperando você reagir. Ele só está esperando você trazer a vontade dele para o centro da sua vida e caminhar sobre essa vontade. E quarto, último ponto para orarmos. Quem é movido por Deus, pela vontade de Deus, faz dessa vontade a sua razão de viver. Quem é movido pela vontade de Deus, faz dessa vontade a sua razão de viver. Deus é a razão da nossa existência. Por causa de Deus, estamos aqui. Por causa da sua misericórdia que se renovou nessa manhã, estamos aqui. Por causa do seu amor que um dia nos alcançou, nos transformou e nos fez ser quem somos hoje. Isso deve ser a razão da nossa vida. A razão da nossa vida deve ser a vontade de Deus. Acorda de manhã todos os dias, agradecendo a Deus porque Ele está te dando mais uma oportunidade de viver intensamente a sua vontade. Toda vez que a gente acorda, é mais uma oportunidade. Por isso que a vida, o dia a gente chama de dádiva de Deus, é um presente de Deus. Quando eu abro os olhos de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu falo: obrigado, Senhor, por me fazer experimentar mais uma vez um dia novo na minha vida, onde os meus erros ficaram para trás, onde as coisas que eu cometi ficaram para trás, e hoje eu tenho a oportunidade de consertar, de refazer, de recomeçar, de continuar a jornada, de viver a tua vontade na minha vida. Davi entendeu isso de uma forma tão profunda. Olha o que ele escreveu no Salmo 143, versículo 10, para terminarmos. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, e guia-me pelo teu espírito por terra planas, por terra tranquilas. Peça a Deus isso: ensina-me a fazer a tua vontade e me guie através do teu espírito nessa minha jornada, e que essa minha jornada seja uma terra plana. Então, queridos, quem é movido pela vontade de Deus oferece Cristo a sua vida, Cristo se torna o centro da sua vida, enfrenta a oposição, enfrenta o seu eu, enfrenta os seus questionamentos, enfrenta os seus medos, enfrenta as circunstâncias da vida, não se conforma com a realidade ao seu redor, reage, levanta, continua e faz a vontade de Deus, a razão da vida. Então, eu vou voltar a fazer aquela pergunta que eu fiz no início do devocional. O que te movimenta? O que te faz mover na vida? O que te faz andar e caminhar, trabalhar? O que te faz viver? Deve ser a vontade de Deus, porque nós somos movidos pela vontade do Pai. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês hoje. Deixa Deus, a vontade dEle, te impulsionar para uma vida extraordinária. Deixa a vontade dEle te impulsionar para uma vida plena nele.
Deixa Deus te impulsionar para uma vida cristocêntrica. Deixa Deus te direcionar. A gente atrapalha muito a Deus. Já parou para pensar nisso? A gente atrapalha muito a Deus. Deus tem tantas coisas para realizar na nossa vida. Deus tem tanta coisa para derramar sobre a nossa vida. Mas a gente atrapalha. A gente atrapalha Deus. A gente quer dar uma ajuda para Deus. A gente quer dar uma forcinha para Deus. Faça a sua parte, mas deixa Deus fazer a dele. Deus tem coisas lindas para você viver. A própria palavra deixa muito clara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O nosso papel é entregar, o nosso papel é confiar, o nosso papel é descansar. Então entrega esse caminho, essa jornada para Deus, para que a vontade dele se estabeleça. Porque fazendo isso, queridos, vocês vão viver o melhor dessa terra e vão estar sendo forjados e preparados para a eternidade, sendo amadurecidos a cada dia, porque a vontade de Deus nos amadurece, a vontade de Deus nos trata. A vontade de Deus nos faz realizar coisas que achávamos que não era possível realizar. A vontade de Deus faz a gente viver o extraordinário com Ele. Então deixa Ele trabalhar. Tira a sua mão. Tira a sua mão. Submeta a sua vida ao senhorio de Cristo. E não fica segurando a cordinha. Solta. Eu sei que uma das coisas mais difíceis para o ser humano é perder as rédeas do controle da vida. Porque nós somos assim. Nós queremos controlar todas as coisas, queremos saber o que está acontecendo. Mas isso não é entrega. A entrega genuína é entregar para Deus, soltar a corda e dizer: eis-me aqui. Faça de mim a tua vontade. E descansa na certeza de que Deus está trabalhando por mim e por você. Creia. Creia. Experimenta uma vida assim. A vida fica mais leve. A vida fica mais tranquila. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas, tudo aquilo que você precisa, lhe serão acrescentadas. É que a gente inverte os papéis, né? A gente inverte, a gente deixa para procurar o reino de Deus depois. A gente deixa de entregar a nossa vida para Deus depois. E geralmente a gente faz isso num apuros, quando a gente está vivendo uma tempestade. Inverte os papéis. Entrega para Deus a sua vida por completo. Entenda, eu falei isso ontem lá na pregação, tudo que é importante para você é importante para Deus. Então deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar na sua vida financeira, deixa Deus trabalhar nos seus relacionamentos, deixa Deus trabalhar na sua família, na sua casa, nos seus filhos. Tira a mão. Deixa Deus fazer. Deixa a vontade dele estabelecer. E tenha certeza que você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa abençoar esse dia que já é abençoado, porque é uma dádiva, um presente dele para nós. Mas vamos entregar o nosso caminho para o Senhor, entregar a nossa vida por completo, deixar que Ele cuide de tudo e que a vontade deles prevaleça, a vontade do Senhor na nossa vida.
Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por este novo dia que está começando. Obrigado por nos permitir acordar e viver uma nova história, um novo recomeço. Obrigado, Senhor. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado porque mesmo diante das nossas falhas, limitações, até mesmo incredulidades, o Senhor permanece fiel. O Senhor permanece continuando sendo Deus na nossa vida. Obrigado, Pai. Como é bom saber quando acordamos que o Senhor está presente. Como é bom saber que quando acordamos o Senhor renova em nós as Tuas misericórdias. Obrigado, Pai. Que possamos verdadeiramente reconhecer que somos completamente dependentes do Senhor. Ah, Pai, como precisamos de Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensinou nesta manhã que o que nos deve movimentar, o que nos deve fazer agir é a Sua vontade. E que a Tua vontade, Pai, te pedimos nesta manhã, seja estabelecida na nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, que a Tua vontade prevaleça. No nosso casamento, na nossa família, para aqueles que estão namorando, para os filhos, na vida financeira, nos relacionamentos, na vida profissional, que o Teu reino, que a Tua vontade se estabeleça. Por isso, Pai, estamos aqui nesta manhã, orando a Ti, dizendo que a nossa vida Te pertence. Não queremos, Pai, viver segundo a nossa vontade, segundo o que achamos, segundo a nossa força. Não. Já fizemos isso muitas vezes e percebemos que isso não nos levou a lugar nenhum. Pelo contrário, nos levou a sofrimentos, nos levou a angústias, preocupações. Não queremos mais isso, Pai. Queremos viver na Tua presença. Queremos ser renovados em Ti todos os dias. E queremos que a nossa vida, por completa, seja entregue em Tuas mãos. Por isso dizemos nesta manhã, Senhor, eis-me aqui. Faça de mim a Tua vontade. Porque vivendo no centro da Tua vontade, estamos seguros, estamos protegidos e o Teu nome está sendo glorificado na nossa vida. Por isso, Pai, tira de nós todo impedimento, tira de nós tudo aquilo que não provém da Tua vontade, todo orgulho, todo eu, toda vontade própria, todo o achar nosso, não. Que a nossa mente seja a mente de Cristo, que o nosso falar seja o falar de Cristo, que o nosso agir seja o agir de Cristo e que o Teu reino, a Tua vontade, prevaleça em nossas vidas. Pai, eu Te peço por aqueles que estão online comigo agora, visita cada vida e tome em Tuas mãos. Visita cada área dessas vidas e tome em Suas mãos. Que a Tua vontade prevaleça na vida deles por completo. Que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam sentir o Teu Espírito os conduzindo, os tratando, os fazendo tornar pessoas melhores, homens e mulheres melhores. Porque eu sei que é isso que o Senhor deseja, que sejamos semelhantes a Cristo. Nos faz pessoas mais maduras, Senhor. Amadurece a vida de cada um deles. Que eles possam sentir que eles estão no movimento, na cadência da Tua vontade. E que eles possam manter a fé firme, inabalável no Senhor. E eu tenho certeza que eles desfrutarão o melhor dessa terra. Por isso, Pai, estende a Tua boa mão. Abençoa sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios, que eles possam ser renovados em todas as áreas da vida, na Tua presença. Obrigado pela vida deles, Pai. Eu agradeço pela vida de cada um. Mas não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que o Senhor os abençoe, que esta palavra seja vida no coração deles e que eles possam verdadeiramente reconhecer que a vontade Sua deve prevalecer na vida de cada um. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã. Nos enche mais da Tua graça, do Teu favor. E que possamos viver o dia de hoje plenamente no centro da Tua vontade. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro.
É no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja vida no coração de vocês. Amém. Obrigado pelo carinho de todos. Que possamos continuar aí firmes. Todos os dias às 6 horas da manhã. Sempre trazendo uma palavra, um alimento espiritual para a nossa vida. Que possamos continuar firmes. Caminhando a nossa jornada, completando a nossa carreira, que possamos um dia dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que possamos chegar nesse dia com o sentimento de missão cumprida, na certeza de que fizemos tudo aquilo que fazia parte da vontade de Deus na nossa vida. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã. Se Deus permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. Que Deus os abençoe, queridos, e até amanhã. Fiquem com Deus.